Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. Ai, dando tilt aqui. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? E vamos começar os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Foi uma paralisia do sono ou uma visita demoníaca? Não sei, mas pode ser as duas coisas. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 19 anos e moro em uma cidadezinha no interior da Bahia. Esse é o meu primeiro relato, é o primeiro relato que envio para o canal, não terá nomes e se tiver já estarão trocados. Já vou pedindo desculpas se tiver algum erro, pois estou digitando pelo celular. O relato que eu vou contar aconteceu comigo no ano passado, em 2024. Eu não me lembro bem o mês, pois mesmo sendo uma pessoa jovem, eu tenho a memória muito ruim para gravar datas, mas deve ter ocorrido entre abril e maio. Bem, como de costume, depois do jantar, deitei na cama, mexendo no celular até pegar no sono. Até que por volta da madrugada ali, eu comecei a ter um sonho muito lúcido. No sonho, eu estava dormindo na minha cama mesmo, e ao abrir os olhos, estava tudo meio escuro. Era madrugada ainda e o sol começava a nascer. Eu sabia disso pela claridade que entrava no quarto pelas frestas do telhado. Lembrando que aqui em casa a gente apaga todas as luzes antes de dormir. Voltando, eu estava então deitada na cama até ver o vulto de um animal em pé, apoiado na porta do meu quarto de costas para mim. O vulto tinha pouco mais de 1,30 m de altura. Num primeiro momento, eu pensei que era a Leoa, a cachorra aqui de casa. Ela é de porte grande e poderia ter se escondido debaixo da cama antes de eu fechar a porta do quarto e deitar para dormir, né? Ela poderia ter se escondido no quarto. Porém, ela sempre dorme do lado de fora da casa. Mas olha bem, eu vi que era um animal preto e a cachorra tem a cor do pelo tigrado. Então, eu descartei a ideia de ser a leoa. Após alguns segundos olhando esse animal, ele se virou para minha direção e eu consegui ver muito bem que aquilo ali era um bode, de chifres médios e olhos vermelhos como brasa. No mesmo instante, ele ficou de quatro patas e vinha andando lentamente na minha direção, até chegar perto da cama. Ele chegou bem perto do mosquiteiro onde estava o meu rosto e ficou olhando nos meus olhos, e eu senti até a respiração quente no meu rosto. E o medo tomou conta de mim naquele instante, né? Eu estava paralisada e algo me dizia para eu me mexer, mas o meu corpo não respondia. Meu coração estava acelerado e o ar tinha um cheiro horrível. O ar tinha o cheiro horrível daquele ser. Depois de alguns segundos paralisada, eu consegui mexer a minha mão e, ao abrir os olhos, aquele animal sumiu. Mas a claridade do quarto era a mesma do sonho. E a posição que eu estava deitada também. Estava tudo exatamente igual, não tinha nada de diferente do sonho, apenas a ausência daquele ser. O medo ainda estava presente em mim, a sensação daquela presença maligna no cômodo, tudo tinha sido muito real. Seria muita coincidência o ambiente estar da mesma forma do sonho? Será que foi mesmo só um sonho? E o bode? Poderia ser o próprio capiroto? Ficam essas perguntas que me faço até hoje, e só de lembrar desse sonho me dá arrepios no corpo. Bem, foi esse o meu relato, Ana. Não tem nada assim de tão sobrenatural, mas para mim foi muito assustador. Muito obrigada por contar o meu relato no seu canal maravilhoso. Assim que eu estiver com disposição, mandarei outros relatos assombrados da minha família. Ok, ficaremos no aguardo. Um beijo para você. Obrigada. Então, o que eu acredito que aconteceu é aquele negócio de você eh, realmente acordar, só que acordar no astral. Então você viu exatamente como estava, porque você realmente estava lá, mas não com o corpo físico, o olho físico aberto, com o corpo físico acordado, e sim o espiritual. Né? E do lado de lá tá cheio de coisas, né? Acho que foi da mesma forma que eu vi
o povo das sombras, que foi exatamente assim, a impressão que eu tive é que eu acordei, mas depois eu acordei de novo, e aí estava tudo igual, mesma posição deitada, tudo, só não tinha o ser. Então, eu acho que na verdade você estava ali, ele estava ali, só que do lado de lá, né? A hora que você acordou no físico, não conseguiu ver mais nada. Mas o astral aí é cheio de seres dos mais estranhos que você pode imaginar, pelo que eu vejo nos relatos. Agora, se ele era o próprio capiroto e tal, eu não sei dizer. Talvez mais um dos espíritos que ficam rondando por aí. Até porque você não relata o que estava acontecendo nessa época, aconteceu alguma coisa na sua vida, estava acontecendo, pode ter algum tipo de relação, se algo assim estava te visitando ou não. Tem que ver todo esse contexto de repente, ou era, sei lá, um perdido que estava por aí, resolveu se achegar e não sei, né? Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Então, né, pode ser sim uma paralisia acompanhada de uma visão de um ser não muito agradável, né? Mas vamos para o próximo relato, que é o boliche misterioso. Oi, Ana, vou contar um relato que aconteceu comigo há cerca de uns 10 anos. Não tem nomes de pessoas, só o nome das cidades, porque são importantes. Talvez até para alguém conseguir me ajudar a entender se eu não estou ficando doida e se o que eu vi realmente existiu. Bom, nessa época eu trabalhava na UTI de um hospital em São Paulo e os meus pais haviam acabado de se mudar para Sorocaba, no interior. Como Sorocaba não é muito longe da capital e como eu entrava muito cedo no hospital, antes de me organizar para ficar morando em São Paulo, eu ia e voltava de Sorocaba todos os dias de trabalho. Meu pai, que também ia trabalhar na capital, me dava carona. A gente saía de casa por volta das 4 horas da manhã para eu conseguir chegar no hospital antes das 6 horas da manhã. O meu pai é uma pessoa super econômica. Tudo que ele pode fazer para economizar, ele faz. E, inclusive, ele procurava rotas alternativas em que pudesse desviar dos pedágios. Por isso, em vez de irmos pela Castelo Branco, nós íamos pela Regis Bittencourt. Nessa rodovia, havia uma parte em que ele saía por um caminho alternativo, passava por um trecho com mato, umas cidadezinhas bem interioranas e conseguíamos chegar ao destino sem pagar pedágio. Durante esse período, que durou uns 2 a 3 meses, no início de 2015, toda vez que fazíamos esse caminho, um pouco antes de pegar a Regis, eu não sei dizer ao certo se ainda era Sorocaba ou alguma cidade vizinha, tinha um boliche. Era um boliche grande, de rua mesmo, não dentro de shopping. Lembro bem dos pinos enormes na fachada, na parte externa. O lugar era iluminado e, como ainda era escuro quando a gente passava por ali, ele se destacava muito. Era impossível não ver. Como a gente fazia esse trajeto pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, eu via esse boliche com frequência. Bom, o tempo passou e eu me mudei definitivamente para São Paulo. E um dia eu fui com um amigo visitar os meus pais no final de semana. Decidimos fazer algo divertido e pensamos em ir jogar boliche, né? Foi quando eu me lembrei daquele boliche da rodovia. Como eu não sabia exatamente onde ele ficava, eu fui pesquisar na internet. Não encontrei nada. Perguntei para o meu pai e ele me explicou o caminho alternativo que usávamos. Mesmo sem encontrar nada no Google, resolvemos ir assim mesmo. E eu pensei, gente, o boliche era enorme. Quando eu avistar, aí eu coloco no GPS e a gente chega lá. Mas quando chegamos, não havia nada. Nenhum boliche, nenhuma construção no local. A área estava completamente vazia. Demos várias voltas, passamos pelo pedágio mais de uma vez para tentar encontrar o lugar certo e nada. Nenhum sinal do boliche, nem fisicamente, nem na internet. Além disso, meu pai, que fazia aquele caminho com muito mais frequência do que eu, não lembra de ter visto esse boliche no caminho. Eu achei que talvez fosse porque ele estava sempre concentrado, dirigindo e entrando na rodovia, sem prestar atenção ao redor. Mas mesmo assim, ele passou ali centenas de vezes e não lembra. Enfim, eu sei que isso não precisa necessariamente ser algo sobrenatural, mas eu fico me questionando até hoje se esse boliche realmente existiu
e foi simplesmente retirado com a construção inteira e tudo, de forma normal, né? Ou se foi alguma coisa da minha cabeça. Naquela época, eu estava passando por um momento emocional muito difícil. Eu vivia cansada dos plantões longos no hospital e saía de casa ainda com sono. Pode ser que tenha visto algo que não estava lá, não sei, mas para mim era muito real. Eu via o boliche com frequência, não foi uma vez só ou duas. E até hoje ninguém mais lembra dele. Eu nunca encontrei nenhum registro sobre isso na internet. Se alguém da região já passou por ali e viu esse boliche, ou souber de alguma coisa e puder me confirmar que eu não tô doida, eu agradeceria muito. Obrigada por ter lido até aqui. Um beijo para você e para os assombrados e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Então fica aqui a questão para quem mora nessa região, realmente, se alguém sabe de algum boliche que teve por lá, nesse trecho, ou nunca teve, alguém já soube, vamos ver, porque, tudo bem, ela fala que teve um espaço, né, que ela não fazia mais esse trajeto e passou a morar em São Paulo. Será que nesse tempo foi demolido? Será que de repente a fachada era grande, mas o prédio de repente estava comprometido, a estrutura dele estava comprometida e precisou ser demolido e tiraram nesse meio tempo aí, tiraram os escombros e tudo mais, e aí não tinha. Mas não tem nenhum registro, nada. Ah, lembra do boliche que existiu ali? Porque, gente, ela via todos os dias praticamente, era com frequência, né? Não é uma visão um dia e o outro não estava mais. Então, se alguém souber dar alguma informação, por favor. Ou é mais um daqueles casos que parece que a gente passava por uma dimensão paralela, onde existe um estabelecimento que, na verdade, nunca esteve ali ou esteve em outra dimensão, né? Próximo relato. Bom, o próximo relato não tem título, mas ele fala de lobisomem, eu acho. Oi, Ana, tudo bem? Eu vou relatar aqui 3 momentos que tive com lobisomem. Eu acho que é um moço que nos conta. Bom, para início de conversa, eu sou agnóstico, não tenho crenças, mas confesso que acredito no paranormal, no sobrenatural. Moro em Teófilo Otoni, uma cidade no interior de Minas, com aproximadamente 120 mil habitantes. Essa primeira história aconteceu numa sexta-feira, era por volta de 1h30 da madrugada. Como de costume, nesses períodos, né, de feriados, eu, minha irmã e meus primos vamos para casa da minha avó dormir lá. E estávamos todos em um quarto assistindo filme quando do nada todos os alarmes dos carros da rua, eh, todos os alarmes de todos os carros, tanto da rua de baixo quanto da rua da casa da minha avó, dispararam todos. E logo em seguida, os cães começaram a latir. Não pararam mais. Saímos do quarto para ver pela porta e pela janela o que aconteceu, e quando estávamos ali olhando pelas frestas do portão, escutamos um grito extremamente alto. Parecia um uivo, parecia uma mistura de uivo com grito, algo que algo aterrorizante que me fez arrepiar e me faz arrepiar até hoje, só de lembrar. Logo depois disso, corremos para o quarto e ficamos debaixo das cobertas, não conseguimos nem dormir. Ah, aí, cerca de 2 anos depois desse primeiro acontecimento, estava eu, minha irmã e a nossa cachorrinha no quarto da minha irmã. Isso foi numa quarta-feira de cinzas e não era nem 11 horas da noite ainda, quando a nossa cadelinha começou a agir de forma estranha. Começou a latir em direção à janela, rosnando muito. Logo depois disso, todos os alarmes dos carros dispararam novamente e os demais cães começaram a latir. Passou um tempo, veio um silêncio absurdo que era até estranho e minha cachorra começou a rosnar novamente para a janela. Então ela deu um único latido e entrou para debaixo da cama, coisa que ela nunca havia feito. Quando estava abaixado para tentar tirar ela debaixo da cama, escutamos barulho de estralos de ossos. Logo em seguida veio aquele barulho que a gente tinha escutado anos atrás, mas dessa vez estava mais alto ainda, como se estivesse mais próximo.
Cheguei na janela para olhar. A janela da minha irmã dá para um terreno enorme e uma casa abandonada do lado. Ou é uma casa abandonada do lado, enfim. E ela estava. Cadê? E ela tá. Peraí. Era uma casa. Ela olhou, eu acho é isso. A janela da minha irmã dá para um terreno enorme, a casa é abandonada do lado, e eu acho que ele estava em cima do telhado dessa casa. É isso? Tinha um bicho lá? O lobisomem estava em cima do telhado? E ela estava, ele em cima do telhado dessa casa. Acho que é isso. E ela viu o bicho em cima do telhado dessa casa, que é um telhado colonial. Ele estava agachado, como se estivesse farejando algo. Passou alguns segundos, ele se ergueu, ficou assim em duas patas, ereto, e soltou mais um daqueles uivos misturado com grito, que assustou muito e me fez correr para debaixo das cobertas. Eu e minha irmã tivemos que dormir com a nossa mãe de tanto medo. E cadê? E aquele dia foi o primeiro e espero que o único dia que eu vi um lobisomem. E ele não era igual esses que a gente vê no cinema, ele era uma mistura de lobo, homem e porco. Orelhas meio caídas e poucos pelos, como se tivesse com alopécia. Um corpo mais magro que um corpo mais escuro do que a escuridão. E ele era enorme, com os braços enormes também. E aí o meu terceiro e último relato foi agora, nesse ano aqui de 2025 que aconteceu. Eu, já na fase adulta, acordo agora às 4 da manhã todos os dias para ir trabalhar. Por volta de 4h30, enquanto preparava minha bolsa térmica, escuto de longe um barulho, mas só que dessa vez pareceu até meio triste ou até cansado. Eu não sei se era a distância ou o quê, mas eu senti uma tristeza profunda quando escutei o barulho dele. Inclusive, eu gravei o uivo, entre aspas, dessa vez. Eu consegui gravar, mas no vídeo saiu muito baixo, o que eu achei até estranho. Eu não sei se tem a ver com a paranormalidade dessas criaturas, mas sempre que tem algum registro, sempre esse registro está assim em baixíssima resolução ou qualidade. Mas que essas coisas não são reais, não, mas que essas coisas são reais, são. Acredite quem quiser. Eu vi e ouvi. Muito obrigado pelo espaço, espero nunca mais escutar ou ver um lobisomem. Nossa, então, eh, tem muitas histórias, né, não tem nem o que falar muito aqui de lobisomem, porque tem muitas histórias de aparição, de uiva. A gente tem que prestar atenção, é claro, né, tentar ver se realmente não tem uma explicação, se realmente não é um cachorro que está fazendo um barulho, que às vezes está em sofrimento até, né. Que pode fazer. Eu lembro que tinha um vizinho aqui que a cachorra começou a sofrer muito depois da morte de um outro cachorrinho que era um amiguinho dela, sabe? E ela sentia muito a falta. Então, era noite e dia. Essa cachorra era uma cachorra de porte grande. Ela chorava, ela uivava de um jeito que dava dó. Era um uivo de sofrimento mesmo, sabe? Mas a gente sabia que ela estava ali sentindo falta do amiguinho que tinha morrido. Mas era um uivo assim. Nossa, você sentia a tristeza no uivo, era de cortar o coração. Mas tinha uma explicação. Agora, e se alguém ouviu esse uivo e achou que de repente, nossa, era um uivo muito estranho e cachorro late em volta? Outra coisa estranha é todos os alarmes dispararem ao mesmo tempo, né? Em duas situações diferentes, dias diferentes, até com o espaço de um ano, sei lá, ou anos, esse lance e logo em seguida ter a manifestação, o uivo, sei lá. Mas todos os alarmes ao mesmo tempo, geralmente os alarmes disparam ao mesmo tempo quando tem uma vibração, um baque, né? Uma bomba, um bum, um baque assim que pega todos ao mesmo tempo. Agora, o que outra coisa faria os alarmes dispararem todos ao mesmo tempo, né? Fica aí a questão. O que vocês acham? Deixem aí a opinião de vocês. E vamos agora para o último relato de hoje, tá? Que é este daqui é mais curtinho. Tá certo? Eu li todos, eu li. Ah, não, não é o último ainda não. Tem mais um aqui. Tem mais um. Esse daqui que,
Mas acho que é o último também, não sei, vamos ver, pode ser o último, tá? O que deitou atrás de mim? Não sei, vamos ver. Olá, querida Ana, assombrados, espero que este relato os encontre num bom momento. Aqui gostaria de me chamar 7. Sim, como o número 7. Se caso não achar conveniente, peço que me chame da maneira que achar necessária, fulano. Mas tudo bem, 7. Eu sou um menino barra homem de 25 anos, moro em Maceió, Alagoas. Ok, prazer. O relato não tem informações pessoais, nem detalhes gráficos de nenhum local ou pessoa. Ok, muito obrigada. Primeiramente, quero que saiba que a sua voz é a minha condutora até o sono por pelo menos 10 anos. Ai, que legal, fico feliz. Eu tenho insônia, além de depressão e ansiedade, o que me faz perder muitas noites de sono apenas pensando. É foda, né? Encontrei nos relatos uma forma de me fazer pensar em outras coisas além dos meus próprios problemas. Não creio que esse relato seja assustador, mas quem vai ouvir, né, não sei se vai ser assustador para quem vai ouvir, mas a experiência foi assim de tirar o fôlego. Vamos ver então. Dito isso, hoje eu vim falar de uma pequena infeliz experiência que vivi quando tinha meus 13 anos, em 2013. Antes de ir direto para a história, eu preciso explicar alguns pequenos detalhes para melhor entendimento. O relato se passa numa casa de primeiro andar, onde morei por alguns meses com a minha avó e irmãs. O quarto que eu e minha avó dormíamos era, na verdade, uma varanda. Cabia apenas uma cama de casal. O resto do espaço que sobrava ali era a porta de saída e entrada para o quarto, entre aspas, que ficava em frente a uma janela gradeada que alcançava toda a varanda. Lembro apenas do que aconteceu à noite daquele dia. Nada que pode ter acontecido durante o dia poderia me fazer marcar tanto na memória quanto um pequeno susto do lado de lá para ficar esperto. Hum? A minha avó dormia na beirinha da cama e eu logo atrás dela, como uma conchinha, sabe? Mas só que sem abraçar. Eu ficava muito pertinho dela, o que deixava um espaço suficiente para até outra pessoa deitar. Eu estava escutando música no fone de ouvido, não ouvia mais nada além de música, quando de repente algo sentou atrás de mim, na altura da minha cabeça. Meu coração parou na hora. Ficou um silêncio absurdo por alguns poucos segundos. Eu parei a música no mesmo momento. Porém, depois de uns segundos, eu imaginei que poderia ser a minha irmã, que saía para beber e muitas vezes voltava de madrugada e deitava lá comigo. Mas no meio desse pensamento, aquilo deitou. E eu senti toda a cama atrás de mim afundar. Foi quando eu pensei, eu vou colocar a mão para ter certeza de que é a minha irmã. Quando eu criei coragem para tocar, eu coloquei a mão sem olhar. E eu não senti nada na altura onde deveria estar o corpo. Quando a minha mão encostou no colchão, pude perceber que o colchão ainda estava fundo, como se aquela coisa ainda estivesse ali. Eu era evangélico naquela época e foi aí que eu comecei a orar e fazer mil e uma promessas a Deus. Eu não cumpri nenhuma, mas na hora. E aí, depois de uns minutos de terror absoluto, aquilo foi embora, como num piscar de olhos. Levei minha mão mais uma vez até onde estava aquilo e pude sentir que já não estava mais. O que me aliviou muito o coração, né? Eu não lembro como eu dormi, nem se eu dormi, para falar a verdade. A minha cabeça foca muito nos traumas, sabe? Bom, sinceramente, eu sinto que fiz um péssimo trabalho com esse relato. Imagina, tá ótimo. Mas eu tenho histórias de arrepiar. Esse foi um relato teste. Se por acaso você ler, além de ficar muito honrado, eu vou poder ver o que posso melhorar para enviar os relatos que me deixam sem reação até os dias de hoje. Obrigado, fiquem todos bem, recebam o dia como uma enorme bênção. Amém, axé, amor, amo vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Eh, então, tem relatos, muitos, assim, de sentir alguém sentando na cama. É horrível, né? Mas
O meu irmão mesmo uma vez conta que ele estava e olha que interessante, e ele não estava dormindo, não estava em paralisia, estava normal, acordado e sentiu isso. Meu irmão conta que uma vez ele estava dormindo e ele acordou. Era de manhãzinha, sabe, quando você tem uma pequena luz que entra no quarto, ou por fresta da janela, ou por fresta da porta e tal. Então o quarto estava escuro, mas dava para ver uma silhueta, por exemplo, se entrasse ali. E ele sentiu alguém sentado ao lado dele na cama, e no que ele virou para olhar, ele viu a silhueta, que ele achou que fosse da minha mãe. E ficou ali deitado. Falei: minha mãe sentou aqui do meu lado. Ele falava que via até o cabelo, assim, tudo, mas era uma sombra. Mas tudo bem, estava no quarto escuro. E sim, e a cama baixada, sentado ali do lado. Só que ele começou a achar estranho que não se mexia, não fazia nada, só estava ali assim, estático. E foi passando o tempo, aquilo lá ele começou a já dar um negócio estranho. E o interruptor para acender a luz ficava lá do lado da porta, ele tinha que dar uns 2 ou 3 passos até chegar o interruptor. E aquilo sentado ali. E ele: "Meu Deus". Aí ele falou: "Vou tentar dar um toquinho com o pé". No que ele deu o toquinho com o pé passou. Tipo, aquilo ali não era físico, entendeu? Aí ele levantou, ele falou: "Ai, se for alguma eu vou", socou o pé assim, em um passo, acho que ele estava no interruptor, acendeu a luz, e aí não tinha nada no quarto. Aí ele ficou nessa, entendeu? Ele sentiu a cama baixar, viu a silhueta e não era nada, quer dizer, era alguma coisa no mínimo, mas não era nada físico. E o que ele é que ele não olhou, ele botou a mão, sentiu, mas parece que tinha alguma coisa ali, mas não era físico, mas teve um uma um uma manifestação física, né, que foi abaixar o colchão da cama. Você já passou por uma experiência assim? Conta pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.